Salve, salve galera, SEB, professor Breno de Sociologia falando. Nesse vídeo eu estou gravando para compartilhar com vocês um conteúdo teórico extremamente importante e também passar uma mensagem antes de mais nada. Esse momento de pandemia do coronavírus que pegou todo mundo de surpresa, ele só será superado por todos nós quando nós estivermos juntos. E juntos nós estamos para lidar com toda essa questão. Então não esqueçam, apesar de estarmos longe, tamo junto, galera. Nesse aspecto, antes de a gente começar esse conteúdo importante do positivismo de Augusto Conte, algumas orientações. A primeira, eu vou compartilhar com vocês aquela famosa folhinha de resumo para que vocês possam, ao longo do vídeo, ter um acompanhamento teórico melhor do ponto de vista didático. Outro aspecto importante, algumas oportunidades eu vou ter que sair do foco para que você possa ver melhor o slide. O que importa é a minha explicação e o que está no conteúdo da folhinha e do slide. E além disso, esse vídeo é tanto para a galera do terceiro como para a galera do cursinho e também para a galerinha do segundo super, porque são conteúdos incomuns, correto? Vamos nessa? Então vamos começar essa temática tão importante que é o positivismo do francês Augusto Conte, o pai fundador da sociologia, o primeiro sociólogo, correto? Então, ao abordar o positivismo de Conte, é importante a gente considerar o conteúdo, ou melhor, o contexto histórico do qual Conte viveu. Conte nasce em 1798, na cidade de Montpellier, na França, e morre em 1857 em Paris. Portanto, ele vivenciou como testemunho ocular todos aqueles fatos históricos que nós vimos lá naquele vídeo que eu falei para vocês, que estará disponível no canal SEB Lafayette, no YouTube, sobre as origens da modernidade, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo e seus teóricos, e os desdobramentos desses eventos na sociedade europeia no início do século XIX. Então a sociedade europeia imaginava, principalmente as classes dominantes, que existia uma espécie de caos, bagunça no início do século XIX no cenário europeu, por conta das revoluções burguesas, da Revolução Industrial, que trazia novos sujeitos históricos como o proletariado, intensificava a vida urbana na sociedade, traziam novos problemas sociais, e as revoluções burguesas que bagunçavam todas as relações de poder e principalmente uma nova ordem social urbana e industrial moderna, capitalista, correto? É esse o cenário de estudo e atenção do positivismo de Augusto Conte. O dado é muito interessante, o Conte, ele teve uma formação mesmo que incompleta na área de ciências exatas. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris, num curso com ênfase em ciências exatas, mais precisamente em matemática, engenharia e física. Isso vai influenciar ele muito metodologicamente. Guarda essa informação que eu resgato daqui a pouco, correto? Então é nesse cenário de caos que começa a surgir um surto de ideias denominado positivismo. Vamos ler? A doutrina capaz de estabilizar a organização da sociedade por meio da razão e da ciência. Então o positivismo aí era no sentido de positivo algo correto, o caminho certo a ser seguido. E percebam a grande influência do iluminismo na perspectiva de Conte. A ideia da razão e da ciência sendo os fundamentos justamente da proposta científica do positivismo no nascente momento da sociologia como ciência também, correto? Nesse ponto é importante considerar que o Conte ele foi influenciado por um outro francês, o Comte Saint-Simon, o Claude-Henri de Saint-Simon, um francês que participou ativamente da Revolução Francesa. Marx e Engels mais adiante vão defini-lo como um socialista utópico, mas para nós aqui o que importa é que ele foi um precursor das ideias do positivismo de Conte. Isso é interessante porque o próprio Conte chegou a ser discípulo, uma espécie de secretário particular do Saint-Simon, e foi influenciado na sua juventude pelas ideias desse importante teórico, correto? O que o Saint-Simon tinha de interessante? Ele acreditava que poderíamos usar a razão e a ciência, defender um industrialismo moderno e organizar a sociedade de uma forma mais justa, certo? Com isso, resolvendo os problemas em termos gerais para todas as classes, conteria uma grande ameaça que seriam os ímpetos revolucionários da classe que agora está excluída e que quer mudar o status quo. O proletariado, que nesse momento a burguesia não é tão revolucionária assim, ela começa a ganhar uma postura conservadora uma vez que ela está no poder controlando o Estado. Então essa perspectiva do Claude-Henri de Saint-Simon influenciou e muito o próprio Conte ao elaborar o positivismo. Nesse caso, é importante notar quais seriam as intenções de criar uma nova ciência, porque a sociologia ela tenta lidar com as questões sociais modernas e principalmente superar aquela visão religiosa ou filosófica que eram os principais meios de explicação da vida social até então, correto? É nesse ponto que é importante a gente considerar
Quais eram as ideias do positivismo de Comte na nascente, digamos, fase da sociologia? Então leiam comigo. A sociologia será criada pelo francês Auguste Comte, tendo como premissa justamente a intenção de aplicar o método científico no estudo da sociedade e seus problemas, como é ressaltado na passagem. Ora, vocês acham que mesmo aqui no vídeo não ia ter texto para a gente ler em aula? Teremos, isso é extremamente importante. Então vamos lá, se for necessário, dá uma pausada aí no vídeo e leia com atenção. Bom, esse é um texto de Carlos Eduardo Cell. Com o surgimento do método científico, os intelectuais do século XIX dispunham de um instrumento radicalmente novo para entender a sociedade e enfrentar os dilemas que o mundo moderno trazia. A ciência da sociedade tinha pela frente 3 questões essenciais para a compreensão das transformações sociais que apontamos anteriormente: Revolução Industrial, Francês e Iluminismo. Quais eram essas questões? A primeira, identificar as causas dessas transformações da sociedade moderna. A segunda, apontar as características da sociedade moderna. E a terceira, discutir o que fazer diante dos problemas sociais. Então, se a gente pudesse resumir, a sociologia com Comte, com o positivismo, nasce com o intuito de ter como objeto de estudo a sociedade moderna, tentando desvendar as causas que levaram à consolidação dessa modernidade, descrever as características dessa sociedade moderna e usando o conhecimento científico para propor soluções para os novos problemas sociais que a modernidade desencadeava e impunha a todos num primeiro momento na Europa, correto? Essas são as grandes intenções da sociologia como ciência. E o Comte, ele está vivendo um momento que o avanço do conhecimento científico é algo notório em toda a Europa, né? Primeira metade do século XIX, as ciências exatas, as ciências naturais, as chamadas ciências biológicas, deram saltos evolutivos gigantescos comparados a cerca de 500 anos antes. A química, a física, a biologia, a astronomia, a matemática, elas evoluíram e muito. E a sociologia nasce na esteira dessa valorização do conhecimento científico. Então é aí que a gente tem como uma característica, um desdobramento do movimento iluminista, o cientificismo, que é uma perspectiva muito cara ao século XIX, na qual afirma que só explicações que fossem efetivamente científicas seriam aceitáveis, ou seja, aquelas explicações religiosas ou meramente filosóficas perdem espaço para as explicações de caráter científico. Então, o que não fosse científico não poderia ser aceito. É aí que a sociologia vai se inspirar para propor explicações às questões sociais modernas. Nesse caso, é importante também encontrar um ponto relevantíssimo, que o cientificismo vai influenciar em demasia a perspectiva positivista. Nesse sentido, vamos ler. O positivismo derivou do cientificismo, isto é, da crença no poder exclusivo da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais. Essa é a grande intenção, essa é a grande perspectiva do positivismo, certo? Por quê? Essas ciências ditas naturais, exatas e biológicas, elas vão influenciar metodologicamente a sociologia nos seus primeiros passos. Principalmente por quê? Porque eles se interessavam pelo método de investigação dessas ciências naturais. E a sociologia tinha um desafio de entender essa questão social moderna. É aí que o Comte, antes de dar o nome de sociologia, deu o nome a essa nova ciência como física social. Por quê? Ele vai dizer, da mesma forma que um físico usa seu método científico para descobrir leis naturais e princípios universais a partir da observação dos fenômenos naturais, o sociólogo deveria criar um método para descobrir leis naturais e princípios universais, contudo, observando os fenômenos sociais. Por isso que ele vai tratar da mesma forma, metodologicamente, a recém-criada sociologia e as ciências naturais. Isso é uma marca importante, até mesmo um cara que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o Durkheim, correto? E olha que interessante, o próprio Comte deixa evidente essa relação metodológica. Leio. Entendo por física social a ciência que tem por objeto próprio o estudo dos fenômenos sociais, considerados com o mesmo espírito que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos, isto é, como submetidos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta é o objetivo especial de suas pesquisas. Isso é muito importante para a gente compreender essa influência do próprio Comte, correto? Esse ponto também é importante para a gente considerar os fundamentos da própria perspectiva sociológica. Caso o vídeo pare, porque a gente tem problemas técnicos, a gente volta continuando de onde nós paramos. Esses fundamentos quais são? Principalmente o pragmatismo e o empirismo, correto? O pragmatismo é uma perspectiva que propõe a aplicação do conhecimento na prática, na realidade, isto é,
O valor prático é considerado como critério de verdade. Então você vai entender a realidade social, compreender suas leis naturais e princípios universais e a partir desse conhecimento aplicar para a solução dos seus problemas, certo? Já o empirismo tem uma outra perspectiva importante, a saber, qual? Para os positivistas, eu não posso especular, dizer como a sociedade deveria ser. Eu tenho que entender como a sociedade é, por um método descritivo. E aí o empirismo é aquela perspectiva do conhecimento adquirido através da experiência. Lembre de Locke, David Hume, Francis Bacon, grandes empíricos, certo? E o Comte vai se inspirar metodologicamente nisso. Então ele vai analisar a realidade social, propondo soluções a essas questões. E para a gente finalizar, nessa primeira parte do positivismo, todos os bons espíritos repetem desde Bacon, Francis Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos observados. Ciência, logo previsão, logo ação. Aqui a gente percebe a influência do empirismo. Somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos observados. E também a influência do pragmatismo. Ciência, logo previsão, logo ação. Se eu descubro as leis naturais e princípios universais, posso me antecipar, posso antever como esses fenômenos sociais irão se desenrolar. E a partir daí, posso aplicar a ciência para resolver seus problemas. Nesse primeiro momento, é importante que vocês considerem esses princípios para entender o positivismo de Augusto Comte, correto? Paramos por aqui, vamos continuar esse assunto no próximo vídeo e muita força, muita serenidade e não esqueçam que estamos juntos nessa, certo? Aquele abraço e até mais!